Imagina você chupando uma manga bem grande, bem gostosa, suculenta e o caldo descendo pela sua boca, mas você não consegue parar porque ela está muito boa. Então, segundo Vinícius de Moraes, essa é a sensação de ler Jorge Amado. É uma descrição um pouco inusitada, mas eu não vou discordar porque realmente ler esse baiano é um deleite. Se você não gosta de manga, substitua por alguma coisa que você gosta muito, que vai dar mais ou menos para você entender a sensação. Bom, pessoal, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre uma novela de Jorge Amado chamada A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Tá aqui no meu iPad porque eu li no formato digital. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, assista aos outros, compartilhe com seus amigos também. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água se tornou um clássico desse autor baiano e da literatura brasileira de uma forma muito merecida. Essa novela é uma novela da segunda fase de Jorge Amado. Isso porque os primeiros trabalhos de Jorge Amado, a partir de 1931, com O País do Carnaval, até 1958, até Gabriela Cravo e Canela, a narrativa de Jorge tinha um viés mais de crítica social, aliado a uma narrativa revolucionária do comunismo. Jorge ele foi filiado ao Partido Comunista, ele foi eleito deputado federal por esse partido, inclusive. Então, nesse período, a gente tem um forte caráter político-social nos seus textos. A título de ilustração, o livro Capitães da Areia é um exemplo, né? Um livro preferido de muita gente, e dá pra gente perceber bem essa narrativa revolucionária ali, com Pedro Bala e tudo mais. Mas, em certo momento, há uma virada no estilo do autor que caracteriza essa segunda fase, e Jorge mostra, como ele mesmo se definia, que é um baiano romântico e sensual e passa a trazer de forma mais forte características regionais da Bahia para os seus textos. Essa fase se inicia então com o romance mundialmente conhecido, Gabriela Cravo e Canela, e é também a fase onde se inclui a novela que a gente vai falar hoje, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Essa novela é narrada com muito bom humor e com uma boa dose de realismo fantástico que a gente gosta. Algo extremamente relevante sobre Jorge Amado para mim é que em algum momento você passa a perceber que ele fala muito sobre o humano. Na verdade, essa característica é a que mais me prende aos textos de Jorge Amado. É também o que me chamou a atenção com Gabriel Garcia Marques, especialmente no livro O Amor nos Tempos do Cólera, que traz características humanas tão reais que chega a constranger a gente que está lendo, além do realismo mágico ou realismo fantástico, como vocês preferirem, que está presente na obra dos dois. Então, eles têm muitas coisas parecidas. A propósito, aqui temos uma foto desses dois maravilhosos juntos. Apesar dessas serem as características que mais saltam os olhos nessa segunda fase de Jorge Amado, se engana quem pensa que a crítica social foi deixada de lado. A gente vai falar sobre isso mais adiante. A obra conta então a história de Joaquim Soares da Cunha, um homem respeitável, de boa família, funcionário público da mesa de rendas do estado da Bahia, que vivia com sua família muito bem posicionado em sociedade. Mas isso lhe sufocava de alguma forma. A sua esposa, Dona Otacília, era uma mulher muito dura, uma mulher muito preocupada com o status social. A Joaquim, tudo isso parecia muito fingimento, essa coisa dos protocolos e tudo mais, até o dia que ele encheu o saco, olhou para a cara da esposa e da filha, Wanda, chamou as duas de jararacas e saiu de casa. Nunca mais voltou. Foi aí que a gente pode dizer que ele morreu pela primeira vez, né, para sua antiga vida. Houve então uma transformação. Joaquim se tornou Quincas Berro d'Água, o rei dos vagabundos da Bahia, o cachaceiro mor de Salvador, o filósofo esfarrapado das rampas do mercado, o senador das gafieiras. Eu, particularmente, amo essas definições que Jorge Amado faz desse personagem, pra mim é sensacional. Ele passa então a levar uma vida boêmia, regada a muita cachaça, sem compromisso com nenhum protocolo social, que era isso que ele queria finalmente. Perdeu o contato com sua antiga família, mas ele ganhou uma nova família. Os vagabundos, as prostitutas, os malandros, os marinheiros que desembarcavam em Salvador. Inclusive, o seu apelido Berro d'Água nasce de uma situação inusitada que ele tem aí nessa nova vida. Já tinha um tempo que Quincas não bebia água e ele entra num bar, vê uma garrafa em cima do balcão com um copo e aí ele enche o copo e bebe de vez, mas não era cachaça, era água. E aí ele dá um grito estridente que dá para ouvir, sabe-se lá onde,
a água! E todo mundo começa a rir daquela situação e a partir desse momento ele fica conhecido como Quincas, berro d'água. Só que aí Quincas morre, como o título nos indica. Ele morre num quartinho na ladeira do Taboão, aqui em Salvador, e todos sentiram muito a sua perda. Sua morte trouxe um efeito interessante. Os comerciantes não fecharam as portas em luto, mas em homenagem ao morto, imediatamente aumentaram os preços dos balangandãs, das bolsas de palha, das esculturas de barro que eles vendiam aos turistas. Nos bares, nos botequins e nos balcões, onde quer que se vendia cachaça, só era tristeza e todos ali bebiam em homenagem a Quincas. Mas agora que Quincas morreu, a sua antiga família, a sua família de verdade, foi avisada, claro. Nesse momento, a sua ex-esposa já tinha falecido e restaram só sua filha Wanda, seu genro Leonardo, um irmão chamado Eduardo e uma irmã chamada Marocas. Esses, muito envergonhados com esse passado recente de Quincas, se apressaram logo para providenciar o velório da melhor forma possível, para arrumar ele, né, limpá-lo, colocar um terno, roupas novas, bonitas, pentear o seu cabelo, para que ele pudesse ficar apresentável e se distanciasse daquela aparência de vagabundo que ele estava. E também se apressaram para abafar essa notícia do antigo círculo social de Quincas, porque para essas pessoas, na verdade, ele já tinha morrido há muito tempo. Só que, na sua nova versão, Quincas era amado por muita gente, em especial por 3 amigos íntimos dele que formavam com ele um quarteto. O Curió, o Nego Pastinha e o Pé de Vento. Quando eles ficaram sabendo que Quincas morreu, foi praticamente como se o mundo tivesse acabado. Eles gritavam pelas ruas, morreu o pai da gente, e foi um desespero total. Logo eles correram para o quartinho onde Quincas morava para prestar suas últimas homenagens ao amigo, mas quando eles chegaram lá, eles deram de cara com a antiga família de Quincas. E também eles não reconheceram praticamente o amigo que estava todo engomado de terno, com sapatos bonitos, novos, num caixão todo arrumadinho, e aquele pessoal que estava lá, aquela família, um pessoal metido, estranho, não foi muito legal a reação. Os 2 mundos de Quincas finalmente se encontraram. Bom, é de se esperar que desse encontro não vai sair coisa muito boa, né? Os amigos de Quincas da ladeira do Taboão sabiam que ele não queria ser enterrado daquela forma, todo cheio de protocolo. Ele saiu daquela antiga vida justamente para se afastar desse tipo de regra. Ele já tinha dito, inclusive, que quando ele morresse, ele queria ser jogado no mar, como um bom marinheiro que ele gostaria de ter sido. Eu vou parar por aqui para não estragar o clímax da novela, que é bem curtinha e muito rápida de ler. É uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, uma das coisas mais engraçadas também. A partir daí é só confusão, mas é confusão das boas e vai fazer você rir bastante e refletir também. Tem também aquela boa dose de realismo fantástico que é tão louvada na literatura latino-americana, então vai ter morto conversando, fazendo piada, é uma coisa maravilhosa. E eu queria ressaltar uma coisa aqui com vocês. Ao ler A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água ou qualquer outro livro de Jorge Amado, é como se você efetivamente entrasse na Bahia. Jorge Amado é como se fosse uma incorporação da Bahia e ele coloca no papel exatamente o que a gente tem de mais genuíno e original. Por falar em original, essa também é uma boa definição para Jorge Amado. Ele não se apega a regras formais da gramática ou de construção literária para escrever os seus textos. Muito pelo contrário. Ele é livre, ele é sem preconceito, ele traz uma série de elementos linguísticos regionais para os seus textos, ele descreve o povo baiano de uma forma tão genuína e honesta que chega a assustar a gente que é baiano quando lê. Parece que Jorge só se importa com uma coisa, com a verdade, descrever a verdade. Vinícius de Moraes, inclusive, citava que se Machado de Assis era mais estilo do que homem, Jorge era mais homem que estilo. É interessante ver nessa novela também as duas caras do Brasil. O escritor e poeta brasileiro Afonso Romano Santana menciona no pós-fácil desse livro que a gente consegue visualizar 2 Brasis. Um Brasil que é cheio de protocolos, né? Aquele Brasil mais comportado socialmente, que é o que muita gente acha que representa o Brasil, e é muitas vezes a imagem que muitas pessoas querem passar do Brasil para o exterior. Além disso, existe o outro Brasil representado, que é o Brasil das rampas do mercado da Bahia, né? O Brasil das festas de carnaval, das festas de Iemanjá,
das festas de Ano Novo do futebol, e para muita gente esse é o verdadeiro Brasil. Enfim, o que importa é que a gente consegue ver nessa novela representado o povo brasileiro, o povo baiano. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água é uma novela bem curtinha, mas em termos de qualidade literária, ela está no ápice. Críticos costumam colocar essa novela de Jorge Amado junto com outras duas que formam o tripé das melhores novelas da literatura, que seriam essa, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, e A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Além disso, para muitos é a novela mais extraordinária da nossa língua. Vale muito a pena ler, e se você nunca leu Jorge Amado, é uma ótima porta de entrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!